Vale a pena investir na Bolsa Americana? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gatto e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender da ajuda de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo pelo YouTube, por favor me sigam também no Instagram, porque é lá que eu gravo esses vídeos todos os dias e aí vocês podem participar da gravação. Então vamos começar a conversar aqui, a Bolsa Americana, agora tanto com a questão dos BDRs, que recentemente ficou mais acessível para muitas pessoas, com essa questão da ascensão de empresas como a Apple, como a Tesla, que estão se valorizando bastante, ela está ficando muito popular, Cada vez mais pessoas estão falando a respeito e chega muito a pergunta se vale a pena investir na Bolsa Americana. Então eu queria trazer aqui algumas vantagens que eu acredito que a Bolsa Americana tem e porque eu acredito que sim, vale a pena a gente ter parte do nosso patrimônio lá fora, tá certo? Primeira vantagem é justamente a questão da moeda forte, tá? O dólar hoje é a moeda de reserva mundial, tá certo? E também é uma moeda centenária, uma moeda muito estável, enquanto que o real é uma moeda que a gente sabe aí que é, pela 10ª tentativa aí do nosso país de ter uma moeda estável. Então, não tem nem comparação. Por isso eu acredito que vale a pena a gente sim ter parte do nosso patrimônio lastreada em uma moeda muito mais estável, muito mais forte do que o real. Esse é só o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual vale a pena a gente investir na Bolsa Americana é a diversidade de opções, tá? Então lá na Bolsa Americana a gente tem as ações, que o pessoal se refere como stocks, que é a tradução. A gente tem os REITs, que são aí os primos dos fundos imobiliários, que deu origem aos fundos imobiliários, eles são muito similares, mas não são exatamente iguais. E a gente também tem a questão dos ETFs, que são muito mais desenvolvidos nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Tá? Então, e fora que cada uma dessas classes de ativos, a gente também tem outros ativos, mas esses são os principais, tem muitas opções, centenas ou milhares de opções. Tá? Para a contraparte deles aqui no Brasil não tem nem comparação, entendeu? Tipo assim, as ações aqui no Brasil a gente tem, 400 ações listadas em bolsa, nos Estados Unidos tem mais de 3.000. Então é só para dar um pouco de referência para vocês da diferença. Então a gente tem muito mais diversidade de opções e isso acaba sendo interessante porque aí quando a gente vai aplicar a nossa estratégia, a gente tem como fazer estratégias aí mais específicas, Além disso, a gente tem acesso às maiores empresas do mundo. Eu acho isso aqui uma coisa muito interessante. O mercado brasileiro, frente ao mercado mundial, representa 2, 3% do mercado do mundo. O mercado americano representa quase metade, tá certo? Então, tem gente que tem segurança em ter empresas aqui no Brasil, por exemplo, a pessoa tem o Itaú, tem Magazine Luiza, a pessoa se sente segura porque são boas empresas. Nos Estados Unidos a gente tem empresas como a Apple, que só ela vale mais do que o dobro de toda a bolsa brasileira com todas as empresas dentro. Tá? Então imagina, se vocês se sentem seguros com empresas aqui do Brasil, imagina vocês saberem que você pode ter a ação de uma empresa que sozinha vale mais do que o dobro de toda a nossa bolsa. Então você tem acesso aí às maiores empresas do mundo, empresas muito sólidas, que para quem usa estratégias de carteira de longo prazo, acaba trazendo uma segurança muito grande, de você saber que a probabilidade dessa empresa vir a quebrar é muito menor do que ela venha a continuar prosperando a longo prazo. Além disso, a gente tem também um mercado lá muito mais estável e muito mais desenvolvido. Então a gente tem uma base histórica muito maior para comparar. O mercado americano ele tende a oscilar menos do que o mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro é um mercado emergente, então é um mercado de mais risco, um mercado de menos ativos, então o risco fica mais concentrado, isso traz algumas oportunidades, mas também traz muito risco. Então a gente tem uma oscilação um pouco maior aqui do que a gente tem lá. É por isso que acaba sendo interessante a gente ter uma parte do nosso patrimônio lá fora, porque a gente consegue ter uma estabilidade maior. Eu acho interessante, eu já vi outros educadores falando isso, eu acho legal trazer para vocês, que se tivesse acontecendo uma conversa entre estrangeiros e um deles dissesse que tem todo o patrimônio no Brasil, ele ia ser tido como um maluco, ia dizer, cara, como assim? O Brasil é um país subdesenvolvido, é um país emergente, está crescendo, como é que você tem todo o teu patrimônio lá? E nós, por morarmos aqui, a gente tem aquele viés da nossa moradia aqui, da nossa localização, e a gente acaba se sentindo mais tranquilo de ter nosso dinheiro aqui. Mas o Brasil é um país arriscado, você tem países muito mais seguros, Os Estados Unidos é um deles, você tem acesso ao mundo inteiro quando você investe através da Bolsa Americana.
Então acaba sendo um outro motivo muito interessante para a gente ter uma parte do nosso patrimônio lá também. E, por último, um outro motivo que para mim vale muito a pena é a diversificação de risco entre países, tá, pessoal? Então, a gente pode ver que mesmo você diversificar entre todas as classes de ativos, se aqui no Brasil eu tenho ações, fundos imobiliários, renda fixa, ETFs, enfim, eu posso diversificar pra caramba. Se tiver uma grande crise aqui no Brasil, algo que venha trazer uma hiperinflação, uma situação como a gente está vendo aí nos nossos vizinhos, na Venezuela, na Argentina, não vai adiantar nada, porque acaba impactando o país como um todo. Então, o fato de você ter a diversificação realmente entre países, ter seu dinheiro em outras jurisdições, de fato, tá? Não fazendo isso de forma indireta, por isso que eu, por exemplo, não sou tão a favor assim dos BDRs, porque você compra um certificado, né, que representa um ativo de fora, e quando você investe diretamente no mercado americano, seu dinheiro está lá, tá? Então ele está em outra jurisdição. Então eu acho interessante porque você diversifica também entre países, entre jurisdições completamente diferentes, com regras diferentes. Então, eu acho que sim, pessoal, vale muito a pena a gente ter uma parte do nosso patrimônio nos Estados Unidos por todos esses motivos que eu falei para vocês. Antigamente era mais complicado, era bem burocrático, você muitas vezes tinha que saber falar inglês, existia um certo receio, né, de se acontecesse algum problema você não ia conseguir se comunicar, a documentação era toda física. Hoje em dia, para você investir fora é muito mais simples. Você tem corretoras como a Avenue, por exemplo, que você vai lá, abre uma conta super rápido, como ela tem outras, né? Você tem a Passfolio, tem TD Ameritrade, enfim, você tem diversas, tá? Eu cito a Avenue porque ela é feita por brasileiros e acaba sendo bem interessante também, porque tem tudo em português e ela ainda ajuda com a questão do imposto de renda, que é um receio de muita gente, né? Eu já falei com várias pessoas que não investem fora por receio do imposto de renda, enquanto que é besteira, porque se você, por exemplo, né, tem uma conta na Avenue, eles já facilitam isso para você. Então, resumindo aqui o tema então dessa live rápida, vale a pena investir na Bolsa Americana? Sim, vale muito. Eu acho, inclusive, que é desejável que você tenha uma parte do seu patrimônio fora. Tá? Você separar um determinado percentual e conforme você for estudando mais, você for entendendo mais como é que funciona, você pensar em ter até um percentual significativo, assim, representativo dentro do seu patrimônio no exterior. Representativo para o seu patrimônio no exterior, porque é uma forma de você se aproveitar do crescimento de um mercado mais desenvolvido, aí que tem um mercado que as ações expandem mundialmente e ainda está protegido com toda essa questão do dólar e da solidez que a gente tem no mercado americano, tá certo? Então, pessoal, essa aqui foi a live rápida aqui do ano novo, primeira live do ano. Peço que vocês se inscrevam no workshop que eu vou fazer agora do dia 11 a 17, como investir na prática. Tá? É só vocês acessarem o link que tem aí nos stories. Então, pessoal, desejo aí um 2021 sensacional para vocês, que seja um ano aí de muito sucesso, de muitas mudanças e de muita prosperidade para todos nós. Tá certo? Então, até amanhã.